Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Oi pessoal, eu sou o Thiago Augusto e hoje comigo estão a Daniele e o Estevão e a nossa entrevista é uma entrevista especial. Talvez vocês não saibam, mas eu não sou carioca. Eu nasci na Amazônia, onde eu conheci o professor que a gente vai entrevistar hoje, o Theo Fellows, professor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, que tem um dos cursos de filosofia mais tradicionais do Brasil. O curso de filosofia lá tem mais de 60 anos. E hoje a gente convidou o Theo, que eu sou suspeito para falar, pelo carinho e pela admiração que eu tenho por ele, para conversar com a gente sobre filosofia amazônica. O Theo Machado Fellows, ele fez doutorado lá na Alemanha, na Technische Universität Berlin. Ele também tem mestrado em filosofia aqui na casa, no UFRJ. E ele foi orientado pelo nosso saudoso Roberto Machado. O Theo também, ele é ator, foi dramaturgo, diretor. E hoje a gente vai conversar um pouco com ele e aprender muito também. Então, coloque seu fone de ouvido, ouve no seu computador, fica à vontade. A nossa entrevista começa agora. Primeiramente, Theo, agradecemos muito por aceitar o nosso convite. E para começar a nossa conversa hoje, fala um pouco para a gente sobre o seu percurso acadêmico, como foi chegar na Amazônia e o que pesquisadores em filosofia podem dizer em relação a uma filosofia amazônica. Gente, antes de tudo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast de vocês. Volta e meia estou acompanhando os episódios. Então, obrigado ao Thiago, a Daniele, ao Estevão. Então, minha trajetória acadêmica. Eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas desde 2011. Sou egresso aí do mestrado do PPGF, né, assim, no IFIX. Lembro que eu defendi minha dissertação de mestrado aí no Rio de Janeiro, fevereiro de 2011, em julho já estava aqui em Manaus fazendo concurso, aquela correria, vim para cá. 2015 eu saí, peguei a licença aqui para ir fazer meu doutorado na Alemanha, voltei em 2020. Minha pesquisa, né, ou seja, eu estou aqui falando sobre filosofia amazônica, mas é importante dizer assim, minha pesquisa sempre foi mais voltada para a estética, para a filosofia da arte, numa perspectiva bem mais clássica, bem mais tradicional, de filosofia alemã, de filosofia moderna e tal. E quando, enfim, basicamente é o que eu vim trabalhar, né, quando eu cheguei na UFAM, ou seja, eu ainda era muito novo, tinha acabado de sair do mestrado, né, aquela coisa de ainda, enfim, iniciando uma trajetória acadêmica, iniciando uma trajetória docente, eu ainda fazia ali, assim, não tinha a menor preocupação em trazer temas amazônicos, em trazer temas contracoloniais ou decoloniais, conceito que a gente preferir, né? Mas desde que eu cheguei aqui em Manaus, desde que eu cheguei na UFAM, eu sempre tive um interesse muito grande, mais diletante, assim, né? Quase como, não vou dizer um hobby, mas assim, um interesse extra-acadêmico, né? Por cultura amazônica, por cultura indígena, por história da Amazônia. Eu sempre procurava ler alguma coisa, procurava conhecer um pouco melhor. Mas, assim, até durante muito tempo eu não pensava em incorporar isso na minha pesquisa, um pouco por insegurança, enfim, um pouco por entender que existiam milhares de desafios ali que eu não me sentia ainda maduro o suficiente para encarar. Só que aí, enfim, eu mencionei a minha ida para o doutorado, né? Acho que ali foi uma experiência para mim que tem muita influência no que eu estou querendo fazer hoje em termos de pesquisa, que é, assim, ir para um outro país para fazer pesquisa, para estudar. E eu estava ali na Alemanha, estudando autores alemães. Eu me lembro muito, né, dessa experiência em Berlim. Toda semana eu ia tomar café com um amigo meu, que estava fazendo doutorado, um amigo brasileiro também, que está fazendo doutorado. Ele em filosofia política, eu ali na estética,
com algum flerte com a filosofia da história e tal, mas os dois fazendo doutorado, dois brasileiros fazendo doutorado na Alemanha sobre autores alemães. E eu me lembro toda semana a gente sentava para conversar e a conversa sempre caía na mesma pergunta, né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, a gente está estudando autores que, por mais, né, ou seja, na filosofia a gente tem sempre, enfim, né, uma perspectiva da filosofia, essa ideia da universalidade, essa ideia de que a filosofia não tem fronteiras, mas a nossa experiência ali era um pouco angustiante, de entender que eu estava estudando Benjamin Hölderlin, minha tese de doutorado era sobre uma aproximação desses dois autores, e assim, esses caras não estavam pensando que alguém lá do outro lado do oceano, no Brasil, pudesse ler eles. Estavam muito ali ligados no contexto do pensamento, enfim, do local de onde eles estavam falando. E a gente fica se sentindo meio penetra, né? E aí uma coisa que começou a surgir na minha cabeça dessa época é assim, cara, então quando eu voltar para o Brasil, eu vou voltar, vou reassumir meu posto de professor lá na UFAM. Eu não só estou no Brasil, mas eu estou na Amazônia. Eu preciso fazer alguma coisa, assim, eu preciso pensar isso, eu preciso repensar minha prática docente, eu preciso repensar minha prática de pesquisa. E quando eu voltei em 2020, teve a pandemia, né, enfim, é outra questão também que fez a gente repensar nossas vidas inteiras, mas quando as coisas, enfim, começaram a voltar um pouco ao normal, e mesmo no remoto, né, que a gente ficou fazendo durante a pandemia, eu comecei a trazer, enfim, a decolonizar, enfim, como vocês preferirem, um pouco a minha prática docente, pelo menos. Eu sou responsável aqui pela disciplina de estética, provavelmente o Thiago foi meu aluno nessa disciplina, e eu comecei por aí. Falei, cara, eu vou passar para eles o feijão com arroz, a gente vai ler Kant, vai ler Hegel, vai ler Schiller, vai ler os caras tradicionais, vai ler teoria crítica, vou falar sobre indústria cultural com eles, mas eu vou dedicar um tempinho ali do curso para falar sobre estética na perspectiva da cultura africana, na perspectiva da cultura indígena. E, cara, isso, enfim, para além de eu sentir, né, como quase como uma obrigação, como um dever meu, foi uma coisa que começou a me interessar muito, tanto da cultura indígena quanto até mesmo da cultura e da filosofia africana, e eu fui meio que entrando nesse buraco de coelho. Até deixar aqui um abraço, não sei se ele vai chegar a ouvir, mas uma pessoa que me ajudou muito nesse processo foi um amigo que eu fiz aí no IFIX também, que é o Marcos Carvalho Lopes, né? Que a galera conhece muito como cara do Filosofia Pop, né? Um podcast também bem famoso, mas é um cara que faz um trabalho maravilhoso de divulgação da filosofia africana, um cara que me ajudou muito, assim. Eu escrevia para o Marcos, me dá indicação de filosofia africana, de alguma coisa ligada à estética, e ele me falava. Ao mesmo tempo, eu comecei a intensificar minhas leituras sobre antropologia da arte e fui tentando, assim, erro e acerto, né? Hoje tem coisas, eu revejo, assim, anotações de aula, coisas que eu passava para os alunos que eu já acho que eu estava no caminho errado, mas aí a gente vai se acertando, né? E aí, eu, ano passado, nos últimos 2 anos, 2023, 2024, eu falei, não, agora é o próximo passo, agora eu quero trazer isso para minha pesquisa, deixar um pouco de lado os europeus, já, enfim, me deram, enfim, muito trabalho, óbvio que não abandonei, mas eu comecei a me dedicar um pouco mais na minha pesquisa às questões sobre filosofia da arte, que é um pouco mais a minha área, fazendo esse contato, tentando trazer enfim, pensamento ameríndio, as culturas indígenas para dentro da minha pesquisa. E essa virada na minha pesquisa acabou, enfim, coincidindo, se é que existem coincidências no mundo, acabou coincidindo com a criação, né? Ou seja, a gente está nesse processo de criação do nosso programa de pós-graduação, do nosso mestrado acadêmico, né? Ou seja, o primeiro mestrado acadêmico em filosofia do Amazonas, é o 4º da região norte, ou seja, e o 3º nos últimos 5 anos, né? Ou seja, a gente está num movimento muito consistente de expansão da pós-graduação em filosofia dentro da região norte, e dentro desse projeto, assim, que eu participei ativamente na construção, eu e os meus colegas aqui da UFAM, a gente resolveu criar uma linha de pesquisa intitulada Pensamento Filosófico na Amazônia. A gente quis fazer na Amazônia, não da Amazônia, porque a gente queria pensar, enfim, ampliar o máximo possível. E é nesse lugar que a gente está agora. Assim. A gente criou essa linha de pesquisa, a CAPES fez milhares de elogios na avaliação e tal, que é uma proposta. A gente não só, né, tem
diversos pesquisadores, né? Eu mencionei aqui antes, estava conversando antes de entrar no ar, a Marina Bessa, que já foi entrevistada aqui, o Caio Souto, não sei se ele foi entrevistado aqui com vocês, faz um trabalho muito bacana com as epistemologias indígenas. A gente tem o Fernando Santoro, aí do IFIX, que veio para a gente também, trazendo, enfim, conhecimento dele, filosofia antiga. Ele está nessa onda também de trazer esse conhecimento para as reflexões sobre filosofia amazônica. E a gente tem também, né, ou seja, a gente tem um indígena no nosso programa, que é o professor João Paulo Barreto, que é graduado em filosofia, mas é um antropólogo, assim, de altíssima capacidade. E a gente está nesse momento, assim, de tentar descobrir ainda o que é essa filosofia amazônica, né? Ou seja, é difícil ainda responder a pergunta o que os pesquisadores de filosofia podem dizer em relação à filosofia amazônica. Eu acho que a questão agora é a gente dizer alguma coisa, ou seja, a gente encarar esse desafio de pensar, basicamente, né, o que pode ser uma filosofia amazônica, quais são os caminhos para a gente dialogar com esses saberes milenares da região amazônica. Cada pesquisador está, nesse momento, traçando seus próprios caminhos. Eu vou pela arte, outros vão por outras áreas da filosofia. Acho que a questão agora é a gente iniciar esse processo de produção de respostas, de trabalhos e colocar isso num diálogo, né? Eu acho que, enfim, é mais ou menos uma questão de o que a gente pode dizer até agora, uma questão da gente fazer, da gente ir colocando esse processo em ação para ver que respostas, né, a gente consegue tirar daí. Theo, sabemos que a aproximação entre o pensamento dos povos tradicionais e a literatura filosófica consolidada no Ocidente não é tão simples, porque os povos tradicionais parecem operar dentro de uma lógica de um ambiente muito diferente do ambiente filosófico. De qual modo podemos trazer os conceitos e os pensamentos dos povos tradicionais da Amazônia para o debate filosófico? Obrigado, Daniela. Essa é uma pergunta chave, né? Eu acho que responder essa pergunta é uma das partes mais importantes do trabalho que a gente está fazendo agora. Eu, em primeiro lugar, eu até para complementar um pouco a pergunta anterior, né, eu acho que é importante dizer o que eu, pessoalmente, né, entendo por uma filosofia amazônica. Acho que, na minha visão, uma filosofia amazônica seria uma filosofia capaz de operar com conceitos oriundos desses povos tradicionais. Isso implica muita coisa, né? Ou seja, a gente vai desenvolvendo mais sobre isso, assim. Mas, basicamente, é uma filosofia que não precisa abandonar a herança ocidental, não precisa abandonar os sistemas clássicos da filosofia ocidental, mas ela precisa ser, de alguma forma, aberta o suficiente para operar com esses conceitos, né? Ou seja, né? Esses saberes tradicionais precisam, de alguma maneira, entrar de forma conceitual dentro dessa filosofia, né? Acho que não adianta a gente, posso falar sobre isso depois, né? Ou seja, não adianta a gente trabalhar simplesmente com crenças, com tradições, a gente precisa que, de alguma forma, isso, como vocês colocam na pergunta, né? Assim, entre no pensamento filosófico na forma de conceito. Como isso acontece? Ora, eu acho que a gente está num momento privilegiado para isso, porque a gente tem hoje, eu acho que uma das coisas mais interessantes que está acontecendo na academia brasileira, que é a entrada cada vez maior de indígenas nos programas de pós-graduação, enfim, sobretudo na antropologia, naturalmente, né? Não tinha como ser diferente, mas cada vez mais a gente vê na literatura, né? Nos programas de teoria literária. Eu tenho visto aqui na UFAM, na geografia, a gente já tem indígenas. Na saúde, a gente já tem cada vez mais indígenas trazendo os seus conhecimentos e fazendo um trabalho que é fundamental e dificílimo, né, de tradução, né, ou seja, de trazer essa perspectiva de primeira mão, né, dos seus saberes tradicionais, dos saberes dos seus povos e traduzir isso para a linguagem acadêmica, ou seja, transformar isso em sistema de pensamento, em conceito, mesmo que isso, né, assim, eu conversando com eles, a gente vê como isso gera atritos dentro do próprio universo deles, né? Ou seja, como muitas lideranças indígenas não veem isso de uma forma tão positiva,
porque realmente, né, ou seja, enfim, aquele velho clichê, né, de que tradução é traição, é uma grande verdade, né, ou seja, não tem como trazer esses saberes, né, para a forma conceitual, para a linguagem acadêmica, sem, eu não vou dizer uma certa perda, né, mas uma certa traição, sim, né, enfim, talvez não seja uma traição no mau sentido, seja uma torção, vamos ser um pouco deleuziano aqui, mas uma torção que permite que a gente operacionalize, que nós, né, não indígenas, que nós, brancos, possamos operacionalizar esses conceitos. Então, isso precisa acontecer. Isso está acontecendo, mas isso precisa acontecer cada vez mais. Ou seja, a gente precisa ter uma universidade cada vez mais acolhedora, né? Uma universidade cada vez mais aberta para receber esses indivíduos, e mais do que receber os indivíduos em si, né? Permitir que o conhecimento deles seja trazido para dentro da universidade, porque, enfim, aqui na UFAM eu já tive vários alunos indígenas, e muitos deles, assim, vêm às vezes se queixar, falam, pô, professor, eu me sinto muito deslocado, eu sinto que quando eu quero trazer alguma referência do pensamento do meu povo, coisa e tal, as pessoas sempre me cortam, falam que isso é, sei lá, crendice, é superstição. Boa parte dos alunos indígenas, né, que aqui na UFAM, sobretudo, estão em grande número, enfim, mesmo estando aqui, mesmo tendo uma política de cotas cuja eficácia e cuja, enfim, transformação que ela causou no universo acadêmico brasileiro é indiscutível, para além da gente acolher os indivíduos, a gente precisa acolher os saberes dessas pessoas, né? Então, acho que essa é uma tarefa fundamental. Essa, assim, é o ponto número 1 do que a gente precisa fazer. E aí, assim, a tarefa que sobra para nós, brancos, né, nós não indígenas, é essa tarefa de abertura, né? Ou seja, a gente precisa, e eu acho que isso tem acontecido também de diversas maneiras, a gente precisa entender como a filosofia pode acolher esses saberes. Ou seja, a gente precisa desconstruir um pouco a filosofia, quer dizer, talvez não um pouco, né? Precisa desconstruir bastante a filosofia, a gente precisa pensar a filosofia de uma forma mais interdisciplinar. Isso foi uma coisa que eu ouvi de algumas pessoas, sabe, nos últimos tempos. Eu comentava sobre a proposta do nosso programa de pós-graduação, que a gente estava pensando, que a gente estava fazendo, e eu vejo muita gente falando, assim, nos meios acadêmicos, que agora a filosofia está virando antropologia, né? Assim, agora o pessoal... E, embora, por um lado, eu acho que sim, acho que essa é uma questão, a gente precisa pensar exatamente onde estão essas fronteiras, qual é a tarefa específica da filosofia nesse processo maior de acolhimento dos saberes não ocidentais, no caso aqui da Amazônia, os saberes indígenas, os saberes dos povos tradicionais, mas a gente não pode fugir dessa tarefa. A gente, assim, não dá mais, né, para a gente sustentar um discurso de que, enfim, não, a filosofia europeia, ocidental é universal, e é isso que vale, e é isso que a gente vai estudar, e, enfim, não parar para pensar nessa abertura para outros pensamentos. Assim. A gente vai falar mais disso adiante, né? Eu acho que essa tarefa é mais complicada, como vocês bem observam na pergunta, né? Essa tarefa é um pouco mais complicada, ela exige um pouco mais de cuidado do que às vezes eu vejo as pessoas tendo, mas ela não só é necessária, como ela é inadiável, eu acho, né? Eu acho que já passou da hora, sobretudo, enfim, em nível, eu acho que assim, como eu sou do Rio de Janeiro, eu posso falar essas coisas, né? Mas assim, eu acho que são contextos, o contexto que eu vivo aqui é um pouco diferente do contexto de vocês, quer dizer, que era o meu contexto também há não muito tempo atrás. Então, acho que a urgência aqui na Amazônia é um pouco maior, quer dizer, um pouco não, é bem maior, né? Mas eu acho que é uma tarefa que se coloca para o país inteiro também, para todas as universidades, todos os programas de pós-graduação, todos os pesquisadores. Essa abertura das nossas formas de ver filosofia e uma escuta, né? Ou seja, um convite e uma acolhida para que não só os indivíduos indígenas, mas também os saberes que eles trazem sejam incorporados, né? Na pesquisa, na sala de aula, ou seja, não adianta a gente estar também pesquisando filosofia amazônica, pensamento indígena, se a gente também não leva isso para a sala de aula, ou seja, se a gente não vai também numa aula de metafísica, numa aula de filosofia da religião, numa aula de estética, como é o caso, a gente tem que fazer isso também. Ou seja, mostrar que
que a filosofia deve ser, no país como o Brasil, com todas essas misturas culturais, esses entrecruzamentos culturais que fazem parte da nossa vivência, isso tem que ser levado para a filosofia. Não adianta, a gente não pode separar mais essas coisas. Chegou aquele momento de eu fazer a pergunta difícil. Todo episódio tem uma pergunta mais difícil, mais delicada. Mas olha só, Theo, a antropologia, por muito tempo, ainda preservou a ideia de que o pensamento dos povos tradicionais estaria em um estágio anterior ao estágio do pensamento filosófico, inclusive endossando uma ideia de primitivismo, ou seja, é preciso cumprir certas etapas para alcançar um pensamento filosófico. E aí tem aquela discussão sobre o que é filosofia, o que não é filosofia, mas o que eu quero perguntar é se ainda há um grande desafio na renúncia à ideia de progresso para acolher a ideia de diferença quando tratamos de filosofia amazônica, abandonando a perspectiva do etnocentrismo? Como você já mesmo antecipou, Tiago, essa é uma pergunta bem mais delicada, porque da maneira como eu vejo, e aí eu acho que assim, aí uma perspectiva pessoal, que eu acho que todo mundo está ali para discordar, obviamente, né? A maneira como você coloca, né? Ou seja, eu acho que ninguém vai discordar, né? Ou seja, que a gente tem uma formação, né? Ou seja, nós, estudantes, pesquisadores de filosofia, na nossa geração, eu acho que, enfim, isso não mudou ainda, né? Ainda estuda filosofia, né? Ainda tem uma formação muito eurocêntrica, muito... Eu gosto a Oyeronke utiliza a palavra ocidentocêntrica, né? Ou seja, porque agora tem os Estados Unidos também, tem a América do Norte, mas a gente tem essa formação muito etnocêntrica, como você coloca, assim, né? Colocada na perspectiva do homem branco, enfim, e essa perspectiva do homem branco, essa perspectiva etnocêntrica cria, né, naturalmente, a ideia do primitivo, a ideia desses povos, né, não ocidentais, que estão no estágio anterior. E isso, enfim, obviamente, é uma perspectiva que a gente quer abandonar, né? Essa é a perspectiva que a gente chama essa é a perspectiva que a gente chama de colonial, quando a gente pensa no contracolonialismo, no decolonialismo. A gente está pensando em algo que enfrente e dissolva essa perspectiva. A grande questão, a meu ver, é assim, qual é a resposta para isso? Ou seja, qual é a resposta contracolonial ou decolonial efetiva a isso? Um instante. Eu, pessoalmente, eu vejo muitas pesquisas, assim, eu vejo muita gente trabalhando na seguinte perspectiva. Olha, então, assim, a gente vai decolonizar o pensamento, a gente vai decolonizar a filosofia, então a solução para isso, o caminho para isso é a gente abraçar esses pensamentos não ocidentais, sejam da África, sejam dos povos tradicionais da Amazônia, e a gente vai reconhecer isso como filosofia. A gente vai assim, não, isso aqui é filosofia da mesma forma como Hegel, como Kant, é filosofia. Eu acho que, apesar de bem intencionada, eu acho que essa não é a saída mais efetiva. E eu explico o porquê. O argumento, né, ou seja, para sintetizar esse argumento etnocêntrico, o argumento colonial, por excelência, né, ele parte exatamente da premissa que você está descrevendo aqui na pergunta, né? Ou seja, ele parte da premissa de que a filosofia é um estágio superior do pensamento, né? Ou seja, ela é uma evolução, ela é um progresso, né, do pensamento, e somente os ocidentais alcançaram porque os ocidentais são intelectualmente superiores e os outros povos não alcançaram isso porque eles intelectualmente não têm essa capacidade. Essa é a premissa, né? Ou seja, a filosofia é um tipo de pensamento superior, somente povos superiores podem alcançá-los.
A resposta contra-colonial, decolonial, que surge muitas vezes, é a de simplesmente dizer não. O pensamento desses povos não ocidentais é tão complexo, tão complexo quanto, tão valioso quanto, isso é verdade, isso é uma verdade indiscutível, então nós precisamos batizá-lo como filosofia, nós precisamos dizer que a cosmogonia dos povos banto, que a epistemologia dos povos amazônicos, isso é filosofia. Ora, eu acho que tem dois problemas aí. O primeiro deles é que quando a gente olha, né, para essas cosmogonias, para esses sistemas de pensamento, o que a gente encontra são formas de pensamento que são muito parecidas, né? Eu estou aqui falando com alunos do PPGLM, vocês aí sabem melhor do que eu, né? São sistemas, são formas de pensamento que se parecem muito, e não sou eu que estou dizendo, são os próprios indígenas que atestam isso, sistemas que parecem muito com o tipo de pensamento que a gente encontra na Grécia pré-filosófica, por assim dizer. Ou seja, e a gente sabe, né, que o tipo de filosofia que nasce na Grécia é um tipo de filosofia que vem exatamente para contestar, talvez contestar não seja bem a palavra, mas para questionar, para oferecer uma outra perspectiva a esse saber mítico, né, na falta de outra palavra melhor, né? E aí a gente, né, avança 2.500 anos no tempo e a gente se vê na situação de observar sistemas de pensamento que também funcionam da mesma forma, que também se amparam nas narrativas, na ancestralidade, no mito, e a gente simplesmente, numa canetada, a gente diz que isso é filosofia. Ou seja, já tem um problema, a gente poderia até expandir nossa definição de filosofia, e é importante que a gente faça isso, né? Eu respondi isso na pergunta anterior, mas a gente está jogando a filosofia para ser algo que é mais ou menos oposto do que ela é. E, assim, qual é o outro problema disso? É que, quando a gente faz isso, me parece que a gente se mantém refém dessa premissa etnocêntrica, dessa premissa que eu poderia chamar quase de, assim, quase não, dessa premissa hegeliana, de que a filosofia é uma forma superior de pensamento. Eu não acredito nisso, e eu acho que a filosofia é uma forma de pensamento. É uma forma de pensamento que se desenvolveu no Ocidente, e se não se desenvolveu nas outras culturas, é porque, por algum motivo, eles não sentiram necessidade, enfim. Mas, de fato, se você pega, né, a ontologia Iepamaçã aqui, né, dos povos do Alto Rio Negro, é um pensamento altamente complexo, assim, é mais complexo do que a maior parte das coisas que a gente estuda em filosofia. Mas, enfim, a gente precisa dizer que é filosofia para reconhecer essa complexidade, né? Enfim, eu comecei a ver muito isso em relação à arte, né? Pesquisando arte, assim, tipo, a gente precisa dizer que essas práticas são artísticas para reconhecer o valor delas. Quando a gente faz isso, a meu ver, a gente está reforçando essa premissa etnocêntrica de que, assim, olha, a filosofia é a forma superior de pensamento. Então, se a gente diz que isso não é filosofia, se a gente não reconhece esses pensamentos, essas formas de compreensão da realidade, se a gente não reconhece elas como filosofia, a gente está desprezando elas, a gente está inferiorizando elas. Olha, não me parece. Ou seja, a filosofia é, a meu ver, uma construção do Ocidente, que tem sua complexidade, tem as suas qualidades, enfim, tem seus ganhos, coisa e tal, parará, só que é uma forma de pensamento, né? E a gente não precisa simplesmente, num golpe de caneta, né, simplesmente sair dizendo que tudo que é complexo e tudo que é um sistema de pensamento valioso é filosofia. A gente pode reconhecer que são pensamentos, são formas de pensamento altamente complexas, altamente sofisticadas, que a gente não vai incorporar, a meu ver, na filosofia, simplesmente dizendo isso é filosofia, pronto. Então, assim, a gente tem Hegel, a gente tem Kant e a gente tem pensamento tucano. Uma coisa que me ajudou muito a desenvolver essa perspectiva foi, e eu acho uma coisa que eu recomendo para todo mundo que tem interesse nessa questão, eu fui percebendo muito isso através da filosofia africana. Filosofia africana profissional, né? Ou seja, dos filósofos africanos na academia. A filosofia africana tem uma discussão, né, muito longa já, que data dos anos 60, do século passado, que é a discussão sobre o que eles vão chamar de etnofilosofia, né? Inclusive, recomendo, saiu no finalzinho do ano passado, saiu o livro
enfim, mais importante foi traduzido para o português sobre isso, que é sobre a filosofia africana do Paulin Rutundi, que é um filósofo que infelizmente faleceu ano passado também, do filósofo do Benin, que vai questionar exatamente isso, né? Ou seja, você tem ali, né, ele está escrevendo num período pós-independência de quase todas as nações africanas, ele está tendo um processo ali, né, de independências, né, de quebra desses laços coloniais com a Europa, e essa geração ali de filósofos está tentando pensar então né? Então a gente agora precisa fazer uma filosofia africana, a gente precisa se afastar um pouco da formação ocidental que a gente teve, que colocava a gente sempre como primitivo. Vamos pensar o que é a filosofia, né, africana. E o Rutundi ele vai criticar muito uma das alternativas que é fornecida a isso, que é o que ele vai chamar, na verdade o termo já é utilizado por outros autores, de etnofilosofia, né? Que para ele seria basicamente essa transfiguração, né, de saberes descritos e estudados pela etnografia em sistemas filosóficos, né? E ele vai apontando vários problemas, ou seja, primeiro essa questão, né? Ou seja, esse resquício colonial de julgar que a filosofia é uma forma superior de saber. Então, assim, se a gente quer valorizar algo como saber, a gente tem que dizer que é filosofia, né? Essa é a primeira questão. E a segunda, que eu acho também muito interessante da gente pensar, mesmo, né? E assim, obviamente, a gente precisa, como eu mencionei, a gente precisa rever certos postulados, a gente precisa rever exatamente o que a gente entende por filosofia, mas tem uma coisa que incomoda, né, o Rutundi, me incomoda vários filósofos africanos, que é essa ideia de uma filosofia coletiva, né? Ou seja, quando eu penso em filosofia alemã, né, para dar outro recorte geográfico, eu posso pensar tanto, em Leibniz, né? Eu posso pensar em Kant, eu posso pensar em Adorno, eu posso pensar em Heidegger. Ou seja, dentro de um recorte geográfico, né, de um país que, diga de passagem, é bem pequeno, eu tenho milhares de pensamentos individuais que eu associo a autores, posso expandir para uma corrente, talvez, mas, assim, eu identifico filosofia a pensadores, enfim, sistemas filosóficos que, por mais que dialoguem com a sua própria tradução, tem uma independência, né? Tem uma individualidade. Uma das críticas, né, que o Rutundi, que esses críticos da etnofilosofia fazem, eu faço isso um pouco, né, algumas abordagens, é também essa coletivização do pensamento, né? Essa coletivização do pensamento não, essa coletivização da filosofia. Ora, quando eu falo, né, ou seja, de um sistema de pensamento tucano, banto, seja lá o povo não ocidental que queira trabalhar, originalmente eu estou falando de um sistema de crenças, né, que aí realmente é coletivo, da mesma forma como a gente pode dizer que, enfim, grande maioria da população brasileira é cristã, então ela abraça, né, um certo sistema de crenças que está ligado, que é coletivo e está ligado, enfim, aos pressupostos do cristianismo, com suas diferentes vertentes e tudo mais. Mas eu não digo que isso é uma filosofia, né? Ou seja, a gente tem que pensar a mesma coisa para esses povos não ocidentais. A gente pode dizer que, né, se a gente vai chamar isso de filosofia, né, é uma filosofia coletiva, né, uma filosofia que as pessoas nascem a partir do momento que você está dentro daquele contexto cultural, que você nasce naquele povo, você herda essa filosofia, né? Você passa a filosofar como um banto, como um iorubá, como um tucano, como um yanomami. Então, essas questões todas eu acho muito complicadas, né? Sintetizando um pouco o que eu quero dizer, eu acho que a minha visão é de que quando a gente trabalha nessa perspectiva de uma decolonização, uma perspectiva de entrada desses outros saberes na filosofia, eu acho que a gente tem que lembrar que o inferno, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Ou seja, e que, como é que vocês colocaram aqui, né? A renúncia à ideia de progresso, está muito bem formulado na pergunta de vocês, né? A renúncia à ideia de progresso, ou seja, mais do que isso, a renúncia às premissas coloniais no pensamento filosófico, elas às vezes vão muito mais além do que a gente supõe,
Então, assim, não adianta simplesmente a gente sair dizendo que tudo que a gente acha bom, complexo, é filosofia. A gente, assim, quando, né, os primeiros filósofos surgem na Grécia, quando, né, enfim, o mito começa a ser, enfim, contestado e o pensamento filosófico, quando Platão começa a indagar, nada daquilo é um progresso. Não é que houve uma evolução do pensamento ali e que, sabe, Platão seja, em termos de pensamento, mais evoluído do que Homero ou Hesíodo. Né? Não existe, ou Empédocles, ou, enfim, quem vocês queiram colocar aí nessa linha. Né? Não existe essa linha de evolução. Né? Acho que hoje a gente já consegue trabalhar nessa perspectiva, né? Da mesma forma que Aristóteles não é uma evolução de Platão, e, bom, aí continue a linha histórica. Então a gente tem que ter essa mesma perspectiva para os pensamentos não ocidentais. Não enfim, o fato desses pensamentos, a gente poder dizer que esses pensamentos não são propriamente filosóficos, não significa que eles são menos complexos, que eles são menos... eu estou usando a palavra valioso, mas eu não gosto, não é a palavra ideal, né? Ou seja, eles estão em pé de igualdade com o pensamento filosófico, né? Porque o pensamento filosófico é uma das formas de compreensão da realidade, uma forma que foi desenvolvida no Ocidente, e, enfim, eu não conheço muito filosofia oriental para entrar nesse debate. Na filosofia africana, eu conheço um pouquinho mais, e é uma discussão também muito profunda, muito acalorada sobre até que ponto, né, a gente pode dizer que surgem formas de pensamento no modelo filosófico, mas independente, né, das designações que a gente der, a gente precisa entender que a filosofia, ela não isso é importante que a gente repita, né, nós, pesquisadores de filosofia, repitamos isso todo dia na frente do espelho. A filosofia não é o último estágio do espírito absoluto. Assim, a gente precisa exorcizar o Hegel um pouco de nós, entender assim, que esse fazer filosofia, né, acolhendo os pensamentos não ocidentais, ele demanda transformações e aberturas dentro do pensamento ocidental, né, da nossa formação que vai receber, mas ele também, isso acho que é uma das partes mais delicadas de todo esse processo, ele demanda também algumas torções, né, eu chamei na pergunta anterior, desse pensamento não ocidental. Por isso, a figura, a presença dos indígenas na academia para mim, assim, é uma peça, é um elemento indispensável de toda essa equação. Ou seja, sem essas figuras, eu acho que fica muito difícil. Por mais que a gente tenha, né, ou seja, a antropologia já tenha também feito um grande trabalho de desconstrução, de decolonização. O Verus Castro fala de uma antropologia antinarcísica, né? O Latour vai falar de uma antropologia simétrica. Isso é a abertura, né? Ou seja, a abertura que a gente vai criando para poder lidar, né, como vocês colocam aqui, com a diferença. Porque isso, né, enfim, esse é um problema da filosofia, né? A gente não precisa ser deleuziano para reconhecer que o manejo, né, ou seja, a relação com a diferença é um problema na filosofia. E a gente cai nessa armadilha, às vezes, sem perceber. Então, eu acho que, respondendo à pergunta, né, sim, há um grande desafio. Ou seja, há um enorme desafio nessa renúncia, porque essa ideia de progresso, essa ideia de superioridade da filosofia como forma de pensamento ainda é muito arraigada. Enquanto a gente não se livrar dela, enquanto a gente entender, pelo menos é a minha perspectiva, é disso que eu estou falando, né? Mas a gente entender que a filosofia, né, a filosofia não está fora, né, da história cultural dos povos. A filosofia a meu ver, a filosofia é uma invenção ocidental. Né? Ou seja, bom, a gente pode até discutir como a filosofia africana faz, que a origem verdadeira seria no Egito, essa é uma outra questão, mas ela, enfim, independente da origem dela, africana, asiática, europeia, ela é uma invenção. Ela é uma construção cultural adotada por alguns povos e, não vou nem dizer desnecessária para outros, que conseguiram desenvolver suas formas de pensamento em alto grau de complexidade, enfim, sem necessariamente recorrer
é a forma filosófica, na forma de pensamento filosófico, né? Só para encerrar, eu acho que aí, enfim, a pergunta, pelo menos para mim, né, que se desdobra daí, então, por que pensar uma filosofia amazônica, né? Ou seja, outro dia a Marilina, minha amiga, né, professora aqui da UFAM, estava falando que, eu concordo um pouco com ela, que, enfim, os indígenas não precisam da filosofia, né? Ou seja, e é exatamente esse meu argumento, né? Os indígenas não estão preocupados com essa discussão. Eu acho que aqueles que entram no universo acadêmico talvez estejam um pouco mais preocupados, estão querendo participar, né? Mas, de fato, assim, corrobora a minha ideia de que os povos tradicionais viveram milênios sem a filosofia e estão muito bem. Eles precisam que a gente não mate eles, mas a gente não precisa que a gente leve a filosofia a eles. Eles precisam que a gente respeite as culturas deles, que a gente não os mate e que a gente permita a eles desenvolver os modos de vida deles. Eles não precisam da filosofia. Mas, quando eu penso, né, assim, na região amazônica como um todo, né, que é a Amazônia urbana também, que é essa Amazônia, né, ocidental, na qual eu vivo, da 7ª maior cidade do país, numa universidade, eu acho que ainda pensar na filosofia, né, como espaço de acolhida desses pensamentos sobretudo, pensar na filosofia como essa arena livre do pensamento. Porque eu acho que se existe uma coisa boa da gente reter da filosofia é o fato de que ela surge e ela talvez mais na sua promessa do que na sua prática histórica, mas a filosofia é essa promessa de uma arena livre para discussões, né? Onde, enfim, todo tipo de iconoclastia, todo tipo de dissenso vai sendo abraçado, e isso não é possível quando você está dentro de um sistema de crenças, quando você está dentro de, enfim, um outro tipo de saber que não te dá essa abertura. A filosofia dá. Isso não significa que ela seja superior às outras formas, mas significa que ela tem essa especificidade, e dentro dessa especificidade, eu acho que ela se torna um fórum interessante para a gente colocar esses diferentes saberes em diálogo, né? Ou seja, eu acho que isso seria difícil fora da filosofia. A antropologia não consegue fazer isso. Quer dizer, não vou nem dizer que ela consegue ou que ela não consegue, mas a tarefa antropológica por excelência enfim, a descrição, a compreensão dessas formas de pensamento não ocidentais e também, obviamente, das ocidentais, né? Hoje a gente tem a antropologia reversa, a gente já tem a antropologia cada vez mais se interessando por temas ocidentais, né? Por fazer etnografias enfim, urbanas e tudo mais. Mas a antropologia trabalha com as descrições, né? Com as etnografias, com as análises. A filosofia a meu ver, o lugar onde as ideias, né, entram em debate, entram em choque, entram em conflito, entram em acordo. E eu acho que é essa dimensão da filosofia, né, que a gente tem que preservar. Não a racionalidade, não a ideia de que ela é a mãe de todas as ciências e o ápice do pensamento, nada disso. Isso aí a gente pode deixar de lado, enfim, pode guardar lá bem, bem guardadinho, mas essa ideia de que a filosofia é esse fórum, né, assim, essa arena livre para que os pensamentos se encontrem e dialoguem. E aí que eu acho que está o delicado, né, de lidar com formas não ocidentais de pensamento. Esses pensamentos precisam entrar nesse jogo, né? É por isso que, como vocês colocaram na pergunta anterior, isso tem que vir na forma de conceitos, isso tem que vir na forma de ideias, né? Enfim, isso tem que aceitar, né? Tem um li e aceito ali, né? Para entrar nessa arena filosófica que, enfim, e nosso trabalho, né, como pesquisador de filosofia é acolhendo esses pensamentos entendendo as suas especificidades e trazer eles para essa arena de debate. Eu acho que se existe uma filosofia amazônica, né, essa pergunta, para mim, está em aberto, a resposta para isso está sendo construída nesse momento, quando a gente fala. Eu acho que se existe uma filosofia amazônica, nesses parâmetros, ou seja, na capacidade que a gente tiver de fazer da filosofia esse fórum de debates, de discussões, de
de diálogo, trazendo as contribuições desses agentes indígenas, enfim, em outros casos a gente pode falar dos africanos, da cultura afro-brasileira, da cultura afro-diaspórica, mas trazendo tudo isso na forma de conceito, numa forma que possa preservar, né, o que é a especificidade da filosofia, que possa preservar a natureza do debate filosófico. Quais te parece seriam as estratégias possíveis para que o interesse pela filosofia amazônica ou o pensamento dos povos tradicionais pudessem ter maior difusão na comunidade filosófica? Então, essa é uma boa pergunta. Eu acho que, como eu mencionei antes, eu acho que algo fundamental, né, é que a gente tenha cada vez mais, vou ficar no recorte amazônico, né, a gente precisa ter cada vez mais indígenas na universidade, né? Ou seja, nada disso que a gente está conversando aqui, toda essa conversa, não só minha, né, mas assim, de diversos pensadores, de diversas gerações aqui no Brasil, né, diversos pesquisadores de filosofia, não estariam falando tanto, sentindo tanta necessidade de abordar a questão da decolonialidade, a questão da contracolonialidade, dos pensamentos não ocidentais, se a gente não tivesse vivido nos últimos 25 anos a política de cotas nas universidades, né? Ou seja, isso acho que hoje dá para a gente dizer já com uma segurança, enfim, inabalável, que isso transformou a universidade. Eu sou filho de professores universitários, né? Assim, eu entrei na graduação em 2003, né? Entrei, assim, bem primeiro ano, né? A UERJ estava, acho que foi em 2003 que a UERJ adota, né? Primeira universidade a adotar o regime de cotas. Acho que na Bahia também, mais ou menos na mesma época, meses de diferença eles adotam, mas enfim. Eu vi essa transformação, né? Ou seja, pegarem minha trajetória como aluno de graduação, mestrado, professor, né? Ou seja, quase sem lacunas ali. Eu vi essa transformação. Eu sou filho de professores universitários, então, assim, eu já, óbvio, né, criança, adolescente, mas já tinha o hábito, né, de circular ali na universidade e tal. E isso transformou a universidade. Isso obrigou nós, professores, a fazer movimentos como esse de ver assim, eu, por exemplo, acho que aqui no Amazonas até isso é mais forte. Eu vejo também nas universidades do Sudeste isso mudou muito, né? As últimas vezes que eu estive aí, eu senti uma diferença muito grande, mas eu entro aqui em sala de aula na UFAM, assim, e tudo bem, eu não vou deixar nunca de falar sobre Kant, sobre Hegel, sobre Schiller. Os meus alunos vão aprender até o dia da minha aposentadoria, enfim, os autores clássicos da estética, eles vão bater cabeça tendo que entender, assim, como é que funciona o juízo reflexionante, isso eu não vou deixar nunca, mas eu entro em sala de aula, né, entrava assim, falando, cara, assim, quem sabe, eles também, eu preciso também, assim, a filosofia que eu ensino, a minha prática docente precisa também abordar outras referências, abordar outros universos do qual esses alunos fazem parte. Isso precisa ser trazido para dentro, ou seja, o perfil discente mudou muito e a universidade, os conteúdos, a filosofia precisava mudar com isso. E eu não sei se mudou tanto, ou seja, está mudando, assim, acho que a gente está tendo conversa. O fato de nós estarmos tendo conversas como essa mostra que alguma coisa está mudando, alguma coisa está se transformando, mas eu acho que especialmente na filosofia, e aí vai uma autocrítica, né, para a nossa área, eu acho que a gente está um pouco mais atrasado que outras áreas das humanidades. Eu tenho essa sensação aqui na UFAM, aqui no Amazonas. Eu acho que a gente precisa fazer mais nesse sentido. E a gente precisa, não só, né, eu falei sobre o regime de cotas, a gente precisa trazer esses indivíduos para dentro da universidade, e a gente está fazendo isso, essas políticas afirmativas fazem isso, e fazem bem, e funcionam, mas, para além disso, essa acolhida não pode ser só dos indivíduos, como eu mencionei, essa acolhida também precisa ser dos saberes. Acho que hoje em dia parece uma coisa muito óbvia, né? Mas é uma coisa que a gente aparentemente vai ter que ficar repetindo, né?
universidade não é escolão, né? Ou seja, universidade não é uma fábrica, a universidade não é simplesmente, não é fast food, né? Ou seja, eu não entro em sala de aula achando que eu tenho algum tipo de conteúdo pronto, que eu vou simplesmente, era o que o Paulo Freire chamava de ensino bancário, né? Ou seja, o aluno, eu não entendo a minha sala de aula como um lugar onde um aluno vai chegar e ele vai recolher, né, aquele conhecimento pronto, embalado, processado que eu tenho para dar, ele vai pegar aquilo, vai embora e vai se formar e vai para a escola, assim, sabe, com aquele conteúdozinho que eu passei para ele e entregar para os alunos dele, né? Assim, tinha uma professora na faculdade dizer que a gente tem que sempre repetir o óbvio, né? Assim, o óbvio é sempre importante ser dito, né? Parece simples, mas isso é algo que tem que ser repetido, né? Ou seja, eu vejo a universidade como um lugar onde, não só na nossa pesquisa, mas também em sala de aula, os saberes estão sendo construídos, né? Ou seja, eu estou ali em sala de aula, estou discutindo, sobretudo quando eu trabalho em temas, né, relativamente novos dentro da academia, quando eu vou falar sobre arte indígena, quando eu vou falar sobre arte não ocidental, eu estou pensando ali com eles, né? Assim, muita coisa que eu estou aqui falando com vocês foram reflexões que eu fui tendo em sala de aula, conversando com alunos, enfim, discutindo questões, e às vezes a resposta que o aluno te dá, uma pergunta que o aluno te dá, transforma, né? Ou seja, a maneira como você vê determinados assuntos. Então, mas estou falando da minha experiência pessoal. Eu não vejo, não sei se a filosofia no Brasil, e acho que não é só um problema brasileiro, tá ciente, né? Acho que não é só uma questão de vontade, de falta de vontade, boa vontade, má vontade. Eu não sei se a filosofia no Brasil está ciente que esses processos precisam acontecer. Então, eu acho que a gente, óbvio, de novo, né? Eu não mando ninguém jogar o Platão na lata do lixo, a gente precisa continuar estudando filosofia ocidental, a gente precisa continuar, assim, a gente não vai abandonar ninguém. Eu acho que eu acho que decolonização, ou, enfim, como vocês quiserem chamar, não é um processo de substituição, é um processo de ampliação, é um processo de a filosofia que eu almejo é uma filosofia polifônica, não é uma filosofia que muda de idioma, é uma filosofia que fala diferentes idiomas e que vai conhecer, enfim, vai se inteirar mais dos pensamentos ameríndios, da filosofia africana, mas vai saber Platão direitinho também, vai ler Kant, vai ler todos os autores. É inclusão, né? Ou seja, não substituição. E aí, assim, para dar mais uma alfinetada, eu acho que tem um outro movimento que tem que acontecer, e esse eu falo, enfim, eu me sinto até confortável para falar, por ser, assim, um fluminense, né, por ser um sudestino que veio para o norte, e eu acho que o universo acadêmico brasileiro, enfim, muita coisa no Brasil precisa se descentralizar, precisa, enfim, a academia brasileira precisa ser mais brasileira, né? A gente, para não polemizar muito, eu vou utilizar um exemplo que não é da filosofia, né? A gente vai ter a COP 30 agora aqui em Belém, e a gente tem tido muitos protestos aqui, enfim, reclamações, né, dentro da academia, dentro da UFAM, sobretudo, dentro da UFAM, dentro da UFPA também, da Federal do Pará, porque, enfim, é uma conferência sobre o clima, vai discutir sobre questões sobre a Amazônia, obviamente, né, por estar aqui, e a maioria dos pesquisadores, né, convidados, os pesquisadores envolvidos na realização das discussões são pesquisadores, como vocês podem supor, da USP, da UFRJ, do Sudeste, que desenvolvem pesquisas aqui, não tem ninguém assim falando de orelhada, gente muito competente, gente que eu leio, que eu acompanho, assim, eu tenho muito prazer, muita admiração, mas é isso, né? Ou seja, a gente fala muito sobre colonialismo, né, internacional, sobre como nós, como brasileiros, né, nos sentimos colonizados pela Europa, pelos Estados Unidos, em termos intelectuais, e a gente fala muito pouco, eu acho, de como essas relações se reproduzem dentro do país. Nós temos um país gigantesco, né, e que reproduz um pouco esses modelos,
né? Ou seja, tanto que, enfim, não sei aí no Sudeste, mas aqui no Norte e Nordeste se fala muito sobre a colonização uspiana, né? Sobre a colonização sudestina. E isso, eu acho que entra um pouco nessa resposta, ou seja, a pergunta é, né, o interesse pela filosofia amazônica. Eu acho que, para que a gente tenha interesse pela filosofia amazônica, a gente precisa ter interesse pela Amazônia, pela região norte. Porque, da mesma forma, né, que a gente reclama dentro desses processos coloniais, né, a gente reclama da visão exótica, da visão estereotipada, da visão colonizada que os estrangeiros têm do Brasil, eu digo a gente porque eu me incluo, né? Assim, o Theo de 15 anos atrás não era diferente. A gente tem uma visão estereotipada da região norte, né? Enfim, eu não vou nem pedir para o Thiago falar, mas assim, depois em off, o Thiago é um amazonense, está aí no Rio há muito tempo, eu acho que ele pode contar muitas histórias sobre isso. A gente precisa decolonizar o Brasil também, né? Ou seja, dentro das suas relações regionais. E se a gente fizer isso, parece que eu estou fazendo um apelo assim, completamente alheio ao tema, mas para que, se a gente tem interesse pela filosofia amazônica, a gente tem que ter interesse pela filosofia que está sendo produzida na região norte. Né? A gente precisa saber mais, assim, né? O que está interessando as pessoas lá, né? Ou seja, o que está sendo produzido. Eu acho que, óbvio que, eu comentei, né? Nós agora abrimos o 4º programa de pós-graduação da região norte, né? Isso está vindo com atraso, acho que a gente tem que reconhecer isso, né? Ou seja, o primeiro programa foi o do Pará, que acho que foi 2010, 2011, já tardio, né? Considerando a tradição filosófica que o Pará tem, a tradição intelectual que o Pará tem, e os outros 3 surgiram nos últimos 5 anos, né? Ou seja, Rondônia, talvez, acho que sim, dentro dos últimos 5 anos, Rondônia, Tocantins agora também, abriu a primeira turma, e agora o Amazonas. Então, assim, obviamente, a gente está no processo de ampliar a produção, de ampliar a divulgação do que se faz por aqui, mas é preciso que a gente, no país inteiro, né, no país como um todo, tenha mais atenção a isso, né? Isso que a CAPES chama de assimetrias regionais, né? Precisa ser uma preocupação do universo acadêmico brasileiro. Assim, tipo, a gente está ouvindo o que as pessoas estão fazendo no resto do país e, sobretudo, né, a gente está ouvindo, no caso da Amazônia, né, a gente está ouvindo o que a Amazônia diz sobre a Amazônia. Essa é uma questão que na filosofia africana se aborda muito, né? Ou seja, você tem uma história de discursos, né? Ou seja, você tem uma história de invenção da África como continente, como espaço geográfico, cultural, e é uma história sempre contada de fora, né? Ou seja, a antropologia mesmo, né? Isso vale para a Amazônia também, conta uma história onde a Amazônia é objeto, né? Eu acho que, para não me estender mais na resposta, eu acho que para que, né, o pensamento dos povos tradicionais tenha maior difusão, para que o interesse pela filosofia amazônica aumente, eu resumiria minha resposta dizendo que a Amazônia precisa deixar de ser só objeto do pensamento, a Amazônia precisa também ser, ela já é polo de produção do pensamento e ela precisa ser encarada como tal, né? Ou seja, a Amazônia fala dentro e fora da filosofia, né? Ou seja, aí coloquem tudo aí que eu falei, a Amazônia tem uma voz e ela precisa ser ouvida. A gente não precisa necessariamente, né, ouvir o que os antropólogos do Rio, de São Paulo, de Minas têm a dizer sobre a Amazônia. A gente tem, e eu leio esses caras todos. Eu não vou deixar de ler e eu respeito muito o que eles fazem, mas uma coisa que eu tenho comentado, assim, sem a entrada, né, dos atores indígenas nesse processo, sem um reconhecimento da produção intelectual que surge não necessariamente de indígenas, mas de pesquisadores aqui da região, eu acho que a gente, não sei, eu acho que a gente não tem muito campo assim para crescimento, para desenvolvimento dessas questões, não. Bem, para finalizar, fica esse espaço para suas considerações finais. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre esse tema. Enfim, tem que deixar aquele aviso, né, que as opiniões aqui expressadas são de responsabilidade do entrevistado. Acho que esse é um tema, pelo menos aqui, né, acho que, enfim, aqui na UFAM, no Amazonas, é um tema novo que a gente está encarando com muito
muito prazer, muita empolgação, muito, enfim, sei lá, um sentimento que é até difícil de descrever, né? Acho que para mim, eu devia ter dito isso no começo, mas digo aqui no final, eu acho que um dos prazeres, né, e uma das felicidades de estar aqui conversando com vocês é poder também, né, eu estou como coordenador desse novo programa de pós-graduação aqui, minha intenção era exatamente fazer um pouco de propaganda também, falar assim, a gente está nesse esforço de assumir essa tarefa, né, ou seja, daqui do Amazonas, enfim, da maior cidade da Amazônia, eu ia dizer que é a capital da Amazônia, mas aí os paraenses podem brigar comigo, essa discussão é longa. A gente está aqui assumindo essa tarefa de tentar pensar o que seria. Eu não sei se filosofia amazônica é o nome que vai ficar, né? Ou seja, mas é filosofia amazônica pensada como essa filosofia que dialoga e que acolhe, de alguma maneira, os pensamentos dos povos tradicionais. Então, assim, esse é eu estou aqui, né? Mas a última coisa que eu quero é que as pessoas ouçam essa entrevista, assim, como se o Theo fosse o grande especialista em filosofia amazônica. Eu não sou. Eu faço parte de um coletivo que, enfim, inclusive no qual muitas pessoas estão lidando com isso há mais tempo do que eu, mas estou fazendo parte de um coletivo que está interessado em debater essas questões a partir de agora. Então, assim, estão todos convidados a participar desse diálogo, enfim, todos convidados a nos visitar e interagir com a gente e acompanhar o que for saindo de agora, né? Ou seja, eu tô aqui correndo para terminar um livro que a Valer, né, uma editora local, me pediu falando sobre isso. Eu estou querendo exatamente fazer esse primeiro pontapé da discussão, porque a gente já está nesse processo de começar a publicar sobre isso, começar, né, a divulgar um pouco os resultados preliminares das nossas pesquisas. E, enfim, sei lá, para mim é um prazer. Concordem ou não comigo, eu estou feliz de poder estar falando aqui. Espero que as pessoas não concordem comigo também. É importante que as pessoas discordem, porque a gente não quer estar falando para o vazio. Então, assim, a gente sabe que esse é um processo em construção, né? Se você me chamasse para falar sobre Hölderlin, falar sobre Benjamin, eu estaria muito mais confortável, porque são temas que eu estudei bastante. Assim, estou há mais de 10 anos estudando Hölderlin. São poucas pessoas no Brasil que vão me consertar o que eu falar. Mas sobre filosofia amazônica, eu me sinto ao mesmo tempo um pouco mais inseguro, mas ao mesmo tempo com mais prazer, porque tem esse frescor da novidade, o frescor de uma tarefa bacana que a gente está assumindo. Então, agradeço ao Thiago, agradeço ao Daniele, agradeço ao Estevão, pessoal do PPGLM. Fico feliz aqui, eu estou fora da PJ há muito tempo, né? Eu, como egresso do PPGF, né, fico feliz de estar sendo acolhido aqui no PPGLM. Eu peguei a criação do PPGLM, assim, acho que era o primeiro ano, então ainda tinha aquela tensão PPGF, PPGLM. Fico feliz de ver que, aparentemente, a civilidade, né, e o carinho prevaleceu. Então, muito legal estar aqui, gente. Acompanho muito o podcast de vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Acho que isso, para fazer um apêndice à quarta pergunta que vocês fizeram, eu acho que iniciativas como a de vocês são fundamentais. Enfim, a de vocês, eu mencionei aqui o Marcos, né, da Filosofia Pop, mencionei em algum momento o Caio Souto, que tem um canal dele, né, o Conversações Filosóficas. Tem muita gente fazendo esse trabalho de divulgação da filosofia, um trabalho de altíssima qualidade. Enfim, vocês estão de parabéns. Eu acho que isso aí, espero que inspire cada vez mais iniciativas nesse sentido, porque é prazeroso para a gente, né, estar aqui falando num espaço mais descontraído, um espaço mais informal, mas ao mesmo tempo passando conteúdo que eu acho que vai fazer as pessoas pensarem, vai fazer as pessoas refletirem e dar alimento aí para as nossas discussões filosóficas. Então, assim, só tenho a agradecer, estou à disposição quando vocês precisarem de mim. Agradecemos ao professor Theo Fellows pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com seus amigos, segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, X, YouTube
Se inscreve lá no nosso canal e por meio das nossas redes sociais você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro, continua acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.